Você sabe o que é ter o mundo desabando no seu colo? Você já sentiu o gosto amargo da falência, da traição, daquela doença que te tirou do chão? Aquele momento em que você olha no espelho e não reconhece mais o empresário, o líder, a pessoa que você já foi um dia? Sei, porque eu já estive lá. E se você está aqui assistindo a esse vídeo, é porque você está no fundo. Você também sabe como é. Mas você não está sozinho. Deus tem um novo plano, uma nova história para a sua vida. Você crê? Amém? Eu estou aqui hoje para te dizer algo que você precisa ouvir. Sua crise empresarial não é o fim, é o ponto de partida para o maior recomeço e a maior jornada de vitórias da sua vida. Amém? Eu sou o Gil Junqueira, advogado e empresário, e não sou apenas um coach de negócios de internet. Eu sou um empresário, um líder que não apenas sobreviveu a crises devastadoras e eu as transformei pelo poder de Deus. Eu vivi na pele a dor da perda financeira, a desilusão de parcerias desfeitas, a angústia de ver tudo construído ruir, mas eu também descobri um caminho novo em Deus. É um modelo GPS que me guiou às minhas empresas, os meus negócios. E passei os últimos anos não me reerguendo, mas codificando princípios que me tiraram do buraco e me colocaram em um lugar de propósito e paz que jamais imaginei. E esses princípios não vieram de Harvard, não vieram do Vale do Silício, eles vieram de um lugar muito mais antigo e inabalável, que é os princípios e os conhecimentos do reino de Deus, da Bíblia Sagrada. E é por isso que hoje eu quero que você veja e assista e compreenda o método GPS do governo Propósito e Sabedoria. Não é uma sigla aleatória, é um mapa para você navegar durante a crise e sair dela, não apenas ileso, mas mais forte, mais sábio e com um propósito inquebrável. Amém? Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira e o e-mail daquele cliente chegou, curto e frio, solicitação de falência. A empresa do cliente construída com anos de suor, noites sem dormir, finais de semana fazendo cálculos, estudos, aquele sonho, tudo reduzido a um processo judicial. Os sócios dele viraram as costas, a saúde dele desabou e eu me perguntava como aquele empresário que sempre foi tão estratégico, tão visionário, tão próximo, chegou a esse ponto de ruína. Eu vi ele chorando, ele gritando, ele se isolando. A vergonha era um fardo mais pesado que qualquer dívida. Eu pude sentir o que ele sentia com aquele decepcionado com todos, inclusive com si mesmo. E confesso, é difícil. Mas Deus, ele deu uma ordem. Ele sabia que tudo aquilo iria acontecer e tinha um novo recomeço. Então é no fundo daquele poço, quando não tinha mais para onde correr, que você começa a buscar respostas de um jeito diferente. Não em planilhas ou em conselho de consultores de mercados, mas uma fonte única que nunca decepcionou no passado. A palavra de Deus e principalmente a intimidade com Deus. E lá eu encontrei um GPS, um guia, que não apontava para lucros rápidos ou para atalhos, mas para a restauração da minha alma, para a reconstrução da minha identidade e para a construção do meu propósito em Deus, que transparecia em qualquer negócio, que transcenderia em qualquer negócio. Muitos gurus, eles vão te dizer, pense positivo, faça um network, otimize seus funis de vendas. E sim, tudo isso é importante, mas eu te digo, a maioria das crises empresariais não é resolvida apenas por estratégias de mercados. Elas são sintomas de uma raiz muito mais profunda. Muitas vezes, uma crise de governo pessoal, uma crise de governo que não está claro, uma crise de propósito, uma crise de falta de sabedoria divina. A verdadeira quebra de expectativa é que talvez a solução para a sua falência não esteja nos números, mas na sua alma. Que a recuperação da sua empresa começa nos seus joelhos, na sua oração a Deus, e que a sua maior vitória esteja escondida atrás da sua maior perda empresarial. É ali que Deus vai usar para te levar para um novo lugar de destaque, amém?
O método GPS, enfrentando e superando crises empresariais. Imagine-se em uma manhã qualquer, olhando o extrato da empresa, sentindo o peso dos boletos, os funcionários inseguros, os clientes sumindo. Você já se sentiu assim, sem direção clara, em meio à tempestade? Eu também já estive nesse lugar, mas existe uma rota secreta que poucos conhecem. Você quer conhecer? Os desafios dos empresários em crises. O maior erro em tempos de crises não é perder apenas dinheiro, e sim perder o foco, a esperança e o senso de propósito. Problemas típicos, quedas no faturamento, equipes desmotivadas, decisões sem clarezas, ansiedade, isolamentos, medo, fracasso, culpa. Você sente ou já sentiu isso tudo? O segredo das empresas que renasce, precisa renascer, você depende de uma nova história, que Deus escreva uma nova história na sua vida, porque muitos empreendedores que superaram crises não são super-heróis, mas sim pessoas que encontraram um GPS confiável em Deus. Você também quer encontrar? Exemplo bíblico, José do Egito, Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Quando nossos recursos falham, é o nosso método ligado em Deus que restaura a nossa rota e a nossa esperança. E o método GPS veio para você com esse propósito. E se Neemias e José conseguiram, você também consegue, porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Ele não te abandonou, não te esqueceu e ele cumprirá o que ele te prometeu. O método GPS é simples, mas poderoso. Ele muda completamente a sua gestão em apenas 3 passos. O gargalo, onde está o real problema da sua empresa, o ponto forte, o que você já tem de valioso, mas esquece de usar, e a sugestão, qual o próximo passo prático, guiado por dados e reflexão, e não por desespero, mas por autocontrole da sua alma e das suas emoções. Enquanto todos estão às cegas, você terá uma estratégia de visão, uma estratégia real para vencer e superar. Você precisa dos princípios bíblicos que te darão paz e prosperidade para o seu modelo de negócio, né? O método GPS foi feito para você. Não perde mais tempo. Inicie, porque quanto mais rápido você tiver sabedoria, mais rápido você pode sair dessa crise, tá bem? Deus te abençoe.